interessantes a serem abordados a necessidade de uma recuperação da atividade econômica. E para que isso ocorra nesse momento, o principal programa econômico do governo já deveria ter sido implantado lá no ano passado, quando, para que você tenha um processo de retomada das atividades econômicas, você precisa ter a sociedade imunizada. Ou seja, você precisava ter fechado os acordos de compra de vacinas desde o ano passado. E isso não ocorreu, e isso vem gerando impactos sobre a retomada das atividades econômicas, porque você teve um crescimento no número de casos, você teve um crescimento significativo também no número de mortos. Então, se tivéssemos lá atrás, tivesse comprado aí uma quantidade significativa de imunizantes, estaríamos nesse momento, passando por uma situação como Israel, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a Austrália, a China também, países que já estão tendo um ritmo significativo de recuperação e de que as pessoas e de que as atividades econômicas já estão iniciando a funcionar de forma bastante efetiva. Como o crescimento recente da economia chinesa, os dados já mostraram isso. Então, o processo de imunização, nesse momento, ele é o preponderante para que a gente tenha uma recuperação efetiva da economia brasileira ainda em 2021, e não é isso que a gente vem observando. O volume de vacinação que a gente tem hoje, ele é aquém da nossa necessidade. Mas já temos observados em alguns casos, quando existe um planejamento do processo de vacinação, quando você comunga esse processo de vacinação com isolamentos rígidos, que isso parece que dá certo, A economia cearense vem sendo um exemplo disso. O que aconteceu lá atrás, no primeiro momento da pandemia, e o que vem acontecendo nesse momento também da pandemia. Ou seja, nesse ano tivemos um número significativo e bem maior do número de casos, mas o número de mortos foi bem menor. Houve um planejamento, uma estruturação para que você tivesse um aumento de leitos, e esse processo de vacinação, mesmo que lento, mas de certa forma planejado, vem ajudando no controle da pandemia, junto com a elevação e melhoria nos tratamentos implementados para o controle da pandemia. O ideal é que se tivesse um planejamento central a nível nacional para que isso ocorresse em todos os estados da federação. Mas vem observando que isso não ocorreu. Diversos maus planejamentos ou falta de planejamentos, ou muitas vezes o negacionismo exacerbado, fazendo com que isso impactasse sobre a possibilidade de retomada da atividade econômica. Então, torna-se cada vez mais urgente, a aquisição de imunizantes para que a gente tenha efetivamente um processo de retomada da atividade econômica, que só terá sucesso quando tivermos um número significativo de pessoas imunizadas que não transmitam o vírus, e a gente tem a possibilidade de uma maior flexibilidade e de recuperação dos diversos setores da atividade econômica.